Pessoal, vamos lá? Vamos lá? Ó, vamos lá, pessoal. Agora é a parte legal do curso, né? Mão na massa mesmo. Obviamente, tudo que vocês viram anterior, pessoal, não se perde em nada, viu? Aqui, por exemplo, ó, você já tem que saber o que? O que é a tabela de 1 para muitos, muitos para muitos, o que é chave primária, o que é chave estrangeira, ó. Vendo isso daqui, vocês têm que ter condição de já analisar. Por isso que toda a parte de bagagem teórica que a gente viu lá atrás é importante. Correto? E é muitas coisas, obviamente, sabendo disso daqui, que vocês vão saber fazer também a parte da select. Tá? Bom, analisando um pouco esse script aqui, ó. Create Database Banco 1, a gente está criando uma base de dados realmente aqui, ó, chamada Banco 1. Correto? Ó, então, a gente tem aqui, ó, esse Banco 1 aqui criado. Tá? Use Banco 1, eu consigo navegar através das minhas bases do SQL dando esse comando use aqui, ó, use Banco 1. Quando eu estou conectado no Banco 1, aqui vai estar aparecendo para mim. Use Enem, por exemplo, ó. No meu caso aqui que eu tenho mais bases, né, ó. Eu dou o F5 para executar, ó, seleciono a linha e dou F5, ó. Enem. Correto? E assim vai, ó. Use Banco 1. Beleza, ó, voltei de novo ao Banco 1. É dessa forma que eu consigo navegar entre os meus bancos de dados. Beleza. Quando eu entro no banco de dados e dou um Create Table, eu estou criando uma tabela. Lembram-se lá das bases já modeladas, certinha, certo? Aqui, já estou imaginando que vocês já sabem toda aquela parte teórica e já estou criando base de dados. Tabela. Tá, ó. CD débito, NM débito, ramal. Char de 2 é o tipo do meu campo, var char de 30 é o tipo do meu campo com a quantidade. Int é o tipo do meu campo inteiro aqui, ó. Primary key, esse cara aqui então é a minha chave primária, né, ó. Beleza? Como o SQL Server mostra depois da minha tabela criada, ó. CD débito. Se eu vou em columns aqui, ó a chavinha aqui, ó, CD débito. Não tem uma chave? Chave primária, né? Agora aqui, quando eu coloco aqui constraints, keys, eu tenho uma chave chamada PK. Underline, underline, débito, underline, underline, DA0CF52, esse número aí. E vocês provavelmente vai ser diferente. Quem deu esse nome? O SQL Server. Por quê? Porque vocês não deram um nome para a chave primária. E uma chave primária é uma constraint, é uma regra. Tá? Se você não deu o nome, o SQL Server dá um nome para você. Zoado, mas dá. Na hora de fazer manutenção, isso daqui é péssimo. Vocês vão ter que ficar sabendo isso daqui, ó. O nome da sua chave primária para você dar manutenção na sua tabela. Então é preferível que vocês deem um nome do que deixar o SQL dar. A gente vai ver depois como fazer isso, que não é nada difícil. Tá? Create table cargo, CD cargo, NM cargo e valor de salário. Char de 2, var char de 30 e do tipo money. O money é um tipo monetário, tá? Ele é nada mais, nada menos que um dos tipos decimal. Correto? Então, né, para quem está utilizando money aí, beleza. A Microsoft, ela tem vários tipos para decimal. Tem o próprio decimal. O decimal eu consigo colocar o quê? Por exemplo, 10,2, quantidade inteiros, a quantidade de casas total, vírgula, quantidade de casas decimais. Tá? Tem o numeric. O numeric, ele existe ainda, mas a Microsoft ela já não aconselha mais usar. Não é padrão ANSI. Então, já vai cair em desuso. Vai chegar uma hora que o SQL Server não vai ter mais esse cara aí. Diz a Microsoft. Tá? Mas até agora não caiu. Então, tem vários tipos de dados para a mesma coisa, na verdade. E aí você tem que, na verdade, analisar o que você vai escolher, né, para fazer esse uso aí certinho. Ó, depois, create table funcionário, nm matrix int primary key.
NMFunc, DTADM, SEC, CDCargo, CDDébito. Tudo que é código aqui, ó, vocês estão vendo que está começando com CD, né? Ó. Tudo que é data está começando com DT. Tudo que é número, NR. Ó. NM é de nome. Tá? Tinha que ser assim meus campos? Não. Na verdade, vocês vão ver N jeitos criados. Tá? Quando você desenvolve uma base de dados, geralmente você tenta o quê? Suprimir uma quantidade de caracteres que te atenda bem. Tá? Mas você não tem nenhum padrão fixo de nome de campo assim. É a mesma coisa que nome de variável, você não tem um padrão fixo. Na verdade, vai muito disso, de o cara que está montando saber, né? Ter um pouco aí de mais consciência para montar esses campos aí, para que eles não fiquem tão longos também os nomes. Tá? Aí agora aqui, ó, eu tenho constraint, FK, func, cargo, ó, esse cara aqui é o nome da minha constraint. Foreign key, CD cargo, referências, o que? CD cargo é cargo de CD cargo. A referência é a minha tabela cargo com o meu campo CD cargo da tabela cargo. Então, ó, eu tenho uma amarração da minha tabela, da minha tabela, nesse caso aqui, funcionário, do campo CD cargo, fazendo referência para a tabela cargo do campo CD cargo. É desse jeito que eu crio uma constraint aqui, ó, uma chave relacionada, né? Uma chave referencial. Tá? E a mesma coisa, essa mesma tabela funcionários, eu tenho uma foreign key CD débito, fazendo referência para a tabela débito com o campo CD débito. Tá? Esses nomes de campos aqui, ó, não precisariam ser iguais, mas são aconselhados. Pelo menos o tipo dos dois devem ser iguais. Correto? Depois que eu montei as minhas ligações das minhas tabelas, aqui simplesmente a gente está fazendo inserção de dado. Insert into cargo, fazer inserção na tabela cargo. Quais os campos? CD cargo, NM cargo, VR salário. Os três campos. Values. Opa. Se eu tenho um campo nchar, nvarchar, varchar, eu tenho que colocar em aspas simples. Cada campo é separado por vírgula. Ó. Se eu tenho um campo varchar, tem que ser colocado entre aspas simples. Se eu tenho um campo do tipo money, ou tipo inteiro, ou derivado desse tipo, não preciso de nenhumas aspas. Beleza, já fiz inserção de dados na minha tabela. E a gente está fazendo isso várias vezes, para várias vezes em tabelas diferentes. Legal. A partir disso, select asterisco from débito, por exemplo. Ó, F5, eu tenho os meus dados aqui, ó, da tabela departamento. Select asterisco from cargo. Seleciono e F5, dados da minha tabela cargo. E funcionário, select asterisco from funcionário, dados da minha tabela funcionário. Até aí tudo bem? Tranquilo, né? A SQL Server é bem sossegada essa parte, né? De criar tabela, até aqui a parte mais tranquila é mais fácil, né? No SQL. Bom, logicamente, todos esses comandos vocês poderiam estar vendo o quê? Em qualquer linguagem de programação, executando lá uma sentença SQL, ele consegue retornar aí para vocês. Tá, o SQL é bem compatível com todas as linguagens. Basicamente, não tem linguagem que não tenha driver para ele, tá? É um banco bem conhecido aí, né? Legal. O SQL, maiúsculo e minúsculo, para a gente comentou aqui que não tem nem importância. Ele não fica aí regulando, né, dando sintaxe de erro quando o meu comando é maiúsculo ou minúsculo. Geralmente a gente coloca tudo em maiúsculo, até. Eu tenho que ter indentação, lembram-se desse cara aí? Então, select asterisco from
funcionário. Ó. Select. Seleciono os dois, F5. Beleza, está indentado. Eu não quero todos os dados da minha tabela funcionário. Então, em vez de asterisco, NR matric, vírgula, data de admissão, vírgula, CD cargo, vírgula, sexo. Estou selecionando alguns dados da minha tabela funcionário. Ah, o nome faltou. Beleza. NM Func. Indentado. Correto? Indentado. Agora, aqui a gente só fez seleção do que? De colunas. Vamos querer fazer o que? Seleção de linhas. Where? Não são todas as linhas que eu quero. Onde o sexo igual a feminino. Por exemplo, somente as mulheres da empresa. Temos a Ruth, a Ana e a Maria. Tudo bem aí? Eu quero mais uma condição. End DTADM seja maior ou igual a 93. 1993 0101. São duas condições que eu estou colocando aqui, ó. Precisa ser do sexo feminino e... Tudo bem, Céu? Tranquilo? Ah, beleza. Obrigado. Oh, obrigado. Certinho, obrigadão. E aí? Tranquilo? Pensando aqui? Pensei, eu vou lá depois conversar com você. That's okay? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Eu já tenho uma entrada assim na câmera, Juliano. Por exemplo, ele está fazendo um evento na semana de achei que todo mundo assim, já tá com eles mesmo. Sim, é melhor, né, também. Já tá. Mas aí. Mas beleza, mas eu vou lá conversar com você. Isso daí. Ah, acho que eu não vou embora, tô com sono. É, tô tranquilo. Ah, então, beleza, cara. Mas depois a gente conversa, então. Nem por telefone. Conta firme. Beleza, Céu. Eu reunião pra galera, terça-feira a gente não vai ter aula. Ah, terça não, é isso que ele perguntava, na verdade. Semana de profissões. Aham. Não, tá feito. Fechou. Se perguntarem, eu já falo de novo, então. Eu mandei no e-mail. Ah, então, melhor ainda, já estão avisados aí. Fechou. Aí. Acho que já foi, Juliana já foi. Bom, vamos lá então. Aqui a gente tem duas condições, né? Ó, esse cara aqui, sexo igual a F, ele precisa ser verdadeiro e DTADM ele tem que ser verdadeiro também. Verdadeiro e verdadeiro, eu tenho o que de resultado? Esse cara aqui, ó. Sempre, pessoal, o resultado de uma select vai ser uma tabela, tá? Sempre. Mesmo que ela tenha uma única linha, uma única coluna, é uma tabela. Ok?
Beleza? Bom, isso daqui é o select, na verdade, que a gente está vendo aí de tradicional, não é? Que é, na verdade, o que vocês mais conhecem aí. Bom, a gente não chegou nessa aula ainda, mas já adiantando um pouco. A gente não comentou agora que o resultado de uma select é uma tabela? Beleza. É uma tabela, ó. Uma tabela é um conjunto de tuplas, não é isso? Ó, isso daqui é o meu resultado. Legal. Eu posso fazer isso daqui então, não posso? Ó. Select, asterisco, from, abro aqui e fecho aqui. Uma tabela, as tabela. F5 e rodo ela. Beleza? Se eu tenho o resultado como uma tabela aqui, ó, no meu select, né, ó, aqui eu estou chamando essa minha tabela aqui como resultado, estou dando o apelido ela de TB. Where, poderia estar colocando uma outra condição agora aqui, ó. Where CD cargo igual a C1, por exemplo. Não tem muito sentido prático que eu estou fazendo aqui, mas é mais para mostrar para vocês que a select é capaz, tá? Consigo fazer o meu select no from, consigo fazer um select dentro da select, consigo fazer um select dentro do where. Não só um, vários, né? Tudo bem? Logicamente, não é a melhor prática fazer isso daqui, tá? A gente está detonando a base. Tudo bem que a gente tem aqui meia dúzia de dados só e estamos acessando o local, mas pensem que um banco ele sempre tem vários usuários, né? 100, 200, 300, 500 usuários. Essa quantidade aí já é o suficiente para ele começar a ter aí alguns problemas de performance. Ok aí, pessoal? Aqui ainda a gente só está fazendo seleção de uma única fonte, vamos dizer assim, uma única tabela. Mas nem sempre o meu dado vai estar em uma única tabela, vão estar em mais. Na aula que vem a gente vai começar a ver a parte do quê? Dos joins, fazer as ligações de dados aí entre tabelas. Esse cara vai ser importante, vai ser muito importante. Por quê? Porque as tabelas elas estão distribuídas. No SQL aqui, se você fez bonitinho essa parte aqui do diagrama com todas as amarrações, existe um cara que chama aqui, ó, Database Diagram. Então, eu vou dar um yes aqui, vou dar um create, um new diagram aqui, ó. Vou colocar todas as tabelas, add e dar um close. Ó o relacionamento desse banco como tá. Aqui, ó, número da matrícula ele é chave, CD código, CD débito ele é chave, CD carga ele é chave. Aqui eu tenho uma tabela de qual cardinalidade? 1 para muitos, ó. A chavinha aqui, né, ó. 1, ó o símbolo do infinito aqui, ó, muitos. Aqui mais uma vez, ó. 1 para muitos. Ou muitos para 1 e muitos para 1. Correto? Beleza. Como eu sei ler cardinalidade? Aí é aquela parte lá que a gente já viu. Correto? Na parte teórica aí. Isso vai ser importantíssimo. Na hora de a gente ligar as tabelas, a gente já tem que ter esse conceito aqui, claro, tá? Para ver o seu dado, se ele está sendo retornado de maneira correta ou não. Tudo bem aí, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Esse cara aí precisa ser instalado um componente. Se vocês deram um new diagram, eu não sei se vocês não estão conseguindo nem abrir, um dos componentes na instalação do SQL Server não foi instalado, tá? Mas geralmente quando você instala, já vai os componentes lá para você fazer isso daí. Nesse caso aí eu não sei como está a instalação.
Então algumas máquinas estão zoadas, cara. Algumas instalaram, algumas não. Mas beleza. Não vai ser isso que na verdade vai definir realmente aí o que a gente vai precisar. Isso daqui ajuda bastante, mas não é um item obrigatório aí, tá? Atenção, vocês viram aqui que eu dei um new diagram para criar esse cara aqui, né? Ó, eu vou salvar. Beleza. Tá com o asterisco aqui, eu vou salvar ele, ó. Ele vai pedir o nome aqui, eu vou deixar com o nome padrão. Só que aqui não está aparecendo, né? Ó. No SQL Server, tudo o que vocês criarem, vocês precisam dar o quê? O refresh aqui, ó. Agora ele aparece para mim o diagrama. Quando eu dou um create table aqui, a mesma coisa. Vou dar o create table novamente aqui. Aqui não vai aparecer de imediato. Clico em cima da tabela, refresh. Ele pega e vai atualizar para mim. Tudo bem? Então é sempre dessa forma que a gente vai trabalhar com o SQL Server. Essa ferramenta é a padrão da Microsoft, tá? Mas ela tem, assim, existem N outras ferramentas para se trabalhar com SQL Server. Eu aconselho, trabalhem sempre com padrão, porque uma ferramenta de terceiro nem sempre vai estar fazendo todas as funcionalidades que o SQL Server precisa. Já vi, por exemplo, tem um tal de SQL DBX, alguma coisa assim. Ele é multibanco. Beleza, para fazer select ele faz. O problema é quando você começa a fazer as selects complexas, ele não atende, cara. Eu rodava aqui na ferramenta, beleza, ele rodava no SSMS da Microsoft, rodava no SQL DBX lá e não rodava, cara, de jeito nenhum. Isso daí por quê? Porque a ferramenta não está às vezes pronta para isso. Então, aconselho, apesar de não ser, às vezes, o produto mais amigável, é o produto que vai rodar todas as funcionalidades. Isso é certeza. Tá? Legal. O que mais que a gente tem aqui que a gente pode falar hoje? Bom, se eu tenho o meu select, obviamente, né, ó, eu posso pegar essa query e dar um salvar nela, arquivo, salvar como, ó, e aí eu vou lá e salvo ela em algum lugar aí do meu desktop. No caso aqui eu vou salvar dentro do meu diretório da minha aula, né? Então, ó, vou dar um query 1 mesmo. Salvei o arquivo, apesar de estar com a extensão .sql, no fundo é um arquivo txt. Tá? Um arquivo bem portável. Logicamente, esse não é um dos melhores jeitos de você trabalhar com SSMS, tá? Quando você está criando base de dados, ela tem uma separação, vamos dizer assim, grande de objetos, o que você geralmente trabalha, é aconselhado você trabalhar igual o Visual Studio mesmo, File, New, Project, cria um projeto, dentro de um projeto tem vários arquivos .sql, e aí sim você consegue melhor consistir a criação dos seus projetos aí. Tá? Mesma coisa, isso daqui, pessoal, o SSMS é irmão do Visual Studio, tá? Então que a Microsoft cria nenhum melhora lá, vai melhorar aqui também, correto? Fora esse cara, eu trabalho, hoje como eu estou mexendo com essa parte mais de estudar BI, tem um cara que se chama SQL Server Data Tools. Esse cara aqui é um Visual Studio para o SQL Server. Então, as features que ele tem, ó, é o Visual Studio, não tem o que falar, correto? Só que ele é para SQL Server. Na hora de eu fazer aqui um File New Project, ó, eu tenho aqui os templates para SQL, ou Analyze ou Integration Report Service. Correto? Esse cara aqui eu também consigo trabalhar perfeitamente com SQL Server. Tá? E aqui eu já tenho que trabalhar em formato de projeto mesmo. Aqui eu sou mais obrigado a trabalhar desse jeito. Correto? Mas tá aqui também, ó, para ser colocado num formatinho mais, vamos dizer assim, profissional, tá? Mas, tranquilo. Para administrar, eu utilizo esse cara aqui. Para desenvolver, aquele lá. O Data Tools é mais melhor nesse caso aí. O que mais? No SQL Server, pessoal,
ele é um ambiente completo, tá? A gente está trabalhando de um modo muito simplista aqui dele. Eu tenho, ó, toda a parte de segurança a ser criada. Eu consigo criar aqui, ó, login. Eu consigo criar dentro do banco de dados, ó, tem um outro cara chamado security também, ó, dentro de um banco. Ó, security. O usuário, tá, ó. Então eu consigo determinar o que um usuário pode ou não fazer para cada base de dados. Tá? Então eu vou lá e falo, esse usuário só pode fazer select nessa tabela. Esse usuário só pode fazer inserção e alteração. Insert e update. Nessa tabela. Tá? Então, o controle de objetos do SQL é bem avançado. Tá? Logicamente, não é uma das coisas mais gostosas de se fazer, né? Ficar dando controle de acesso ao usuário. Mas, para quem é DBA, é parte dele controlar o acesso às tabelas. Tá? E eu acho que por hoje é só. Semana que vem a gente começa a ver a parte das queries mais avançadas aí envolvendo joins. Beleza? Perguntas? Oi. O Go. Deixa eu abrir o script lá de novo então. File, open. Recent files, eu acho que vai estar aqui, ó. O que é esse cara aqui, né? O Go é um terminador de lote de comandos. Aqui ele não está servindo muita coisa, por quê? Porque toda vez que eu estou pegando e fazendo essa seleção e executando, eu estou executando um comando por vez, correto? Mas vamos supor que isso daqui, ó, seja um script inicial de criação da minha base de dados. Eu tenho 100 servidores SQL, eu tenho que criar uma base esqueleto, padrão para todos eles. Em vez de eu ficar fazendo comando a comando aqui, eu vou lá, distribuo e mando executar. A execução vai ser em formato de um script. Isso daqui, ó, é um script, na verdade, SQL. O Go, ele serve para quê? Para terminar um comando. Entre aspas, seria isso. De lote. Então, ó, isso daqui tudo é um comando. Tá? Existem dois meios de a gente terminar, ou com o Go, ou com ponto e vírgula. Nesse caso aqui eu estou dando ponto e vírgula. O ponto e vírgula é um terminador de comando. Tá? O Go é um terminador de lote. Então eu poderia pegar, fazer um insert desse cara aqui e dar um Go aqui. Ó. Não precisaria. Tá? Mas não precisaria colocar também. Correto? Eu gosto mais do Go do que o ponto e vírgula, particularmente. Porque executa um bloco de comandos, manda efetivar no servidor. Executa um bloco, manda efetivar. Do que ficar executando comando a comando. Correto? Mais perguntas, dúvidas? Beleza? Pessoal, quem gosta de banco de dados, o SQL é um bom banco de dados, obviamente. Né? Vai tempo para se estudar, mas eu acredito que para a maioria das pequenas e médias empresas, ele atenda muito bem. Tá? Obviamente, quem tem chance de estudar o Oracle, a minha visão é muito melhor. Né? Você está realmente trabalhando com um banco de dados de muito nome. Mas, hoje em si, o que as empresas pedem são soluções. O banco de dados é um detalhe. Por isso que, às vezes, você é obrigado a trabalhar com mais de um banco. Então, às vezes, saber mais de um banco é um diferencial. Tá? Quem não gosta de banco, provavelmente vai para a parte do quê? De sistema, ou de engenharia, ou de projeto. A mesma coisa. Se você quiser trabalhar com programação, só C# às vezes não resolve se aprender. A empresa ela, às vezes precisa do quê? Do React, do Java, do JavaScript. JavaScript hoje é obrigatório, né? Não tem jeito. Para web não tem o que fazer. Mas, cara, é mais de uma linguagem que às vezes você tem que aprender. Já é difícil você dar conta de uma linguagem. Tá? Não é fácil. Não é fácil. Vai anos, imagina 2, 3. Obviamente, depois da primeira fica mais fácil, né? Você rala a primeira, mas depois é mais rápido. Mas mesmo assim, imagina aprender tecnologia Microsoft e Java inteiro. Não tem como, tá? Você vai aprender o quê? Os 30%, 40% aí de cada uma. Bem. Tá?
bem ainda, utilizando muito recurso, 40%. Tá? Mas é o mercado, infelizmente é o que a gente precisa hoje. Não sei se é o melhor, né? Mas é o que o mercado exige. Beleza? Vou fazer a chamada rapidão.